Tá gravando, ok? A nossa aula de hoje, dia 6 de agosto de 2021, mecânica dos sólidos. Hoje nós vamos continuar vendo. Mas daqui a pouco deve estabilizar, tá? Mas já está gravando já. Então, mecânica dos sólidos. Hoje nós vamos ver alguns exercícios, como eu falei para vocês, tá? Lembrando que os nossos exercícios, eles são todos, a gente já realiza eles, tá? Antes, tá na preparação, então eles vão ficar todos à disposição de vocês, todos à disposição nas notas de aula. Creio que já estejam nas notas de aula, porque mas eu vou gerar um novo arquivo e vou disponibilizar para vocês, porque estava na aula passada, né? Eles fazem parte de toda a estrutura da aula anterior. Eu já tinha preparado eles, então provavelmente eles já estão lá no exercício, né? Nas notas de aula. Pessoal, olha só, aqui também está pedindo para determinar as reações em A e B. Então, se nós olharmos aqui essa estrutura aqui, ó, nós vamos ver que ela é mostrada como um triângulo, tá? Então, presta atenção nisso. E aí, vamos ver aqui também, ó. Aqui é mostrado como uma bolinha, né? Uma esfera, tá? Aí, pronto. O que significa isso? O triângulo significa que o ponto de apoio está sob a atuação das forças nas dimensões do problema. Esse problema é um problema bidimensional, então ele tem reações nas duas dimensões. Então, nesse caso aqui, vai ter uma reação em Y e uma reação em X, tá? Só lembrando que nós estamos considerando aqui X e Y dessa forma. Então, com isso, nós vamos ter uma reação que nós vamos chamar de AY e outra que nós vamos chamar de AX, que são componentes da força de sustentação, da reação à força de sustentação ali, tá? Bom, e em B, como B é uma esfera, significa o que significa essa esfera? Significa que o ponto B ele é livre para se deslocar na horizontal, mas não é livre para se deslocar na vertical. Então, significa que no ponto B tem uma força uma reação na direção Y. Nós podemos chamar de BY. Tá? Então, veja que essa é a estrutura básica. Né? Essa estrutura é a estrutura básica, então, que nós podemos, que nós vamos utilizar. Tá? Bom, deixa eu copiar, vou criar uma página aqui. Criei uma página, agora vou transferir para cá. Né? Observa também que essa estrutura já está sob a atuação de uma força de 2.000 newton aqui no topo e de 4.000 newton nesse outro ponto aqui. Tá? Então, isso é muito importante que a gente observe esses pontos de aplicação das forças. Bom, eu vou começar trabalhando com as condições dentro das condições de equilíbrio estático, né? Nós podemos trabalhar primeiro com o momento e depois com a força, ou primeiro com a força e depois com o momento. Aí fica a critério de quem está resolvendo o problema. Então, são as condições de equilíbrio. Eu vou colocar condições de equilíbrio, mas lembrem-se que sempre nós estamos trabalhando com equilíbrio estático. Então, as condições de equilíbrio são somatória... Oh, desculpa, gente, eu não vou atender, não, fica tranquilo. Tá? Então, somatória das forças igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Os momentos de força vão ser relacionados a um determinado ponto que nós vamos definir
né? Nós que vamos definir, tá? Isso é definição nossa, tá? Mas até aqui, tem tudo certo? Alguma dúvida? Vocês podem abrir o microfone à vontade, pode abrir o vídeo, pode conversar, tá? Pode ficar à vontade, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Por enquanto não, professor. Por enquanto não. Beleza, mas fiquem à vontade, tá? Eu vou começar pela somatória dos momentos. Por quê? Porque eu quero trabalhar com vocês primeiro os vetores. Veja que se os vetores. Veja que nós podemos começar com a somatória das forças. Mas o que vai acontecer? Quando nós trabalharmos a somatória das forças, nós temos três incógnitas, três forças aqui, que três valores, né, duas componentes de A e uma componente da força B, que nós não conhecemos. Então, se nós trabalharmos com a somatória das forças, né, a gente vai cair numa situação de incógnitas. Mas se vocês quiserem, a gente pode começar também pela somatória das forças para mostrar que a gente não consegue resolver o problema somente com a condição da somatória das forças igual a zero. Tá? Então, é gosto de quem vai resolver o problema. Então, veja, posso começar com a somatória dos momentos, que é o que de fato eu faria aqui, mas eu vou começar com a somatória das forças, para a gente poder perceber, sentir que quando nós fazemos a somatória das forças, nós não conseguimos resolver o problema por inteiro. Quer ver? Então vamos lá. Somatória das forças igual a zero, então quer dizer que na direção x e na direção y, as somatórias também vão ser iguais a zero. Então, a somatória das componentes das forças na direção x, nós vamos ter AX e só. Não há nenhuma outra força atuando na direção X. Então, AX é igual a zero. Né? O que, de bater o olho na estrutura, a gente já percebe, porque só tem a reação em X ali. Então, não há necessidade da gente trabalhar como se diz, com a álgebra, porque a x já é igual a zero. Então, essa daqui, nós já encontramos o valor dela. A x igual a zero. E a somatória das forças na direção y, nós vamos ter AY. Perdão, eu fiz um negócio errado e vocês vão entender por quê. AY mais BY menos 4.000 é igual a zero, né? Então, observa que aqui nós dissemos que estava correto, mas não está. Por quê? Porque a força de 2.000 newton, ela está em X também. Ela está em X. Então, nós temos aqui a força de 2.000 newton e a força de 4.000 newton. A força de 2.000 newton está em X. E a força de 4.000 newton está em Y. Então, eu vou somar ao AX, eu vou somar 2.000. Tá certo? Bom, seja como for, a gente consegue obter, né, se nós chamarmos essa equação aqui de equação 1 e essa equação aqui de equação 2, nós podemos perceber que nós temos as três incógnitas que a gente tinha falado no início, que são AX, AY e BX, que são as três incógnitas que a gente tem. Então, resolvendo a equação 1, nós vamos achar o valor de AX. AX é menos 2.000 newton, tá? Então, aqui nós encontramos o valor de AX. E resolvendo a equação 2, nós vamos ter AY mais BY igual a 4.000 newton. Portanto, aqui nós não conseguimos encontrar o valor de AY e de BY. Então, percebe que nós aqui permanecemos com as incógnitas. Tudo bem? Alguma Tudo pergunta até certo. aqui, gente? Diga, Fábio, tem alguma Não, pergunta? nenhuma, professor. Tudo certo. Tá ok. Compreendido?
Vocês estão percebendo que eu estou andando um pouco mais rápido? Tô conseguindo acompanhar, professor. Beleza, ótimo. Então agora nós vamos para o próximo passo, que é usar a outra condição, que é a condição da somatória dos momentos ser igual a zero. Mas o momento de força, ele é com relação a algum ponto. Nesse caso aqui, nós podemos escolher tanto o ponto A quanto o ponto B. Ah, mas a gente sempre escolhe o ponto que tem a menor quantidade de incógnitas. Tá, então nós podemos escolher o ponto, a maior quantidade de incógnitas. Então nós podemos escolher o ponto A. Por que o ponto A? Porque no ponto A contém duas forças, a X e a Y. Na verdade, as componentes X e Y da força A. Então, se nós usarmos a somatória dos momentos com relação ao ponto A, nós já eliminamos duas incógnitas. Então, só fica restando a força BY para a gente determinar, tá certo? Então, com a somatória dos momentos com relação ao ponto a gente consegue determinar BY. E depois a gente retorna e consegue determinar a outra incógnita, tá? Então, com relação ao ponto A, guarda, aqui nós vamos usar algumas aproximações, tá? Então, nós temos aqui, lembra que a definição de momento é a distância entre o ponto de referência e o ponto de aplicação da força, produto vetorial força, tá? Essa é a definição de momento, de força. Então, quando nós vamos precisar, então, saber qual é a distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de entre o ponto de referência e o ponto de aplicação da força. Então veja que aqui nós temos as duas que nós precisamos. Tem mais uma aqui, né, que é essa daqui. Então com isso nós temos as três distâncias. Eu vou chamar esse primeiro aqui, espera um pouquinho, senão vai dar para enxergar, né? R1. Esse segundo aqui eu vou chamar de R2. E esse terceiro aqui eu vou chamar de RB. Tá? E, bom, então, vamos lá. O R1 é na direção Y. Então, vai ser 8J metros. O R2, ele tem uma componente X, que é de 7. Então, 7I mais 8J metros. E o RB é igual a 14I metros, tá? Então, esses três aqui são as distâncias entre o ponto de referência, que é o ponto A, e o ponto de aplicação de cada uma das forças. Então, agora a gente pode vir aqui e fazer a somatória dos momentos com relação a A. Então, nós vamos ter primeiro R1, produto vetorial 2.000 I, que é a força, essa primeira força aqui que nós estamos considerando, tá? Mais R2, que é a distância entre o ponto de referência, que é o ponto A, até o ponto de aplicação da força de 4.000 newton. Então, é produto vetorial menos 4.000 J mais RB, produto vetorial. Veja que nós colocamos BY para cima. Então, nós vamos colocar BYJ. E isso tem que ser igual a zero. Então, vou substituir o R1 por 8J, produto vetorial 2.000I, mais, vou substituir o R2 por 7I mais 8J, produto vetorial menos 4.000J, mais o RB, que é 14I, produto vetorial
BYJ. E isso tem que ser igual a zero, tá? Então, está montado tá montada a nossa equação. Lembra o seguinte, que nós temos I, J e K, tá? Sempre nessa ordem aqui, no sentido anti-horário, é positivo. Então, aqui, I o contrário é negativo. Então, I com J é K, K com I é J, e I com J, K com I, J, e J com K é I. Tá certo? Então, sempre nessa ordem. Então, aqui nós temos, nesse primeiro produto vetorial, nós temos J com I. I com J é K. Mas J com I, veja que você vai ao contrário. Então, é menos K. Então, vai ser menos 16.000 na direção K. Tá? Esse é o valor do primeiro produto aqui que nós fizemos. Tá? O segundo produto nós temos I 7. Só um pouquinho, cadê? Ah, tá. I com J. I com J é K, nesse segundo aqui que nós estamos fazendo agora, tá? Então, I com J é K. Então, vai ser 7 vezes 4 I produto J. Então, nós vamos ter... como tem esse negativo aqui, então vai ser menos, tá? 28.000. I com J é K. Então, vai ser menos 28.000 na direção K. Aqui é J, mas aqui também é J. O produto vetorial, nós estamos falando de produto vetorial, e não produto escalar. O produto vetorial entre J e J é zero, porque são dois vetores paralelos. O produto vetorial entre dois vetores paralelos é zero. Então, esse termo aqui, produto vetorial, esse daqui, vai dar zero, tá? E aqui, por fim, nós temos I com J, que vai dar K. Então, nós vamos ter mais 14 BY na direção K. Uma coisa que nós precisamos observar é que, uma vez que o sistema todo está no plano XY, então é óbvio que eu estou dizendo, não é que é fácil ou que é... Não, eu estou dizendo assim, a obviedade não está em ser fácil ou não. A obviedade está no fato de que nós estamos no plano. E o produto vetorial, ele só pode ser perpendicular ao plano formado pelos vetores. E como todos os vetores que nós estamos trabalhando aqui, eles estão no plano XY, então qualquer produto vetorial entre dois vetores quaisquer serão na direção K. Ou será positivo ou negativo, mas serão na direção K. É nesse sentido a obviedade, não é no sentido da facilidade, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, deixa eu pegar esse aqui, tá? Esse aqui a gente pode diminuir um pouquinho, colocar para cá, só para a gente abrir um pouco mais de espaço aqui, para a gente poder terminar esse resultado, tá? Bom, então a gente pode continuar, né, resolvendo esse problema aqui, tá? Então, nós vamos ter menos 44.000 mais 14 BY na direção K. Só tem na direção K. E isso vai ser igual a zero. Então, o BY vai ser 44.000 dividido por 14. Que vai ser 3.143. Eu vou fazer uma aproximação aqui, tá? Então, esse é o valor da força BY. Tá? Achamos pela somatória dos momentos. Agora, a gente volta aqui na equação 2, tá? Traz ela
para cá, porque nós vamos precisar dela agora. Tá? E vamos substituir o valor de BY, né? Então, substituindo BY, nós vamos ter que o valor de AY vai ser 4.000 menos BY. Então, AY vai ser 857 na aproximação Newton. Então, veja que nós conseguimos determinar os valores das reações. A X a gente já tinha achado, que era menos 2.000 Newton. Então, a X a gente já tinha encontrado o valor de menos 2.000 Newton, tá? Veja que o valor negativo em AX significa que nós lançamos uma hipótese colocando o AX para a direita. O nosso resultado indicou que o valor era para a esquerda. Então, o valor negativo ele está relacionado com a nossa hipótese. Tá? Então, a gente tem que olhar com relação à hipótese e não com relação à direção, à orientação do eixo. Nesse caso, nós escolhemos a X para a direita. Então, nosso resultado mostrou que o AX, de fato, está para a esquerda. Ou seja, contraria a nossa hipótese. Tá? É isso que acontece. Tá? Então, aqui a gente tem o cálculo com um pouco mais de detalhe, depois vocês podem olhar, tá? Alguma notação é um pouco diferente, né? Vocês vejam que eu coloquei RAX e não AX simplesmente, RAY e não AY e RB, tá? Então, com isso, a gente também nomeei as forças F1 e F2 para poder fazer o cálculo, mas isso não muda. Aqui também eu fiz com um pouco mais de detalhe os momentos, fiz o momento de cada uma das forças, tá? Não usei matrizes nesse caso, mas você poderia ter usado matrizes para resolver cada um dos momentos. No caso bidimensional, eu não acho que seja necessário, não. Tá? No caso tridimensional, pode ser que você precise. Vai depender muito do que você observa. Tá? Então, aqui está a resposta. Né? Cuidado com os vetores, indiquem os vetores da forma correta, para você não errar na hora de resolver o problema. Tá? Então, é isso aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cadê o RA? RAX. Tá, aqui também, vamos já corrigir, né? Porque aqui é positivo, então aqui é negativo. O RAX é negativo aqui, tá? Pronto. Já está consertado. Ok, gente? Alguma pergunta nesse exercício aqui? Passado? Professor, Sim. eu só meio que dei uma perdinha na questão do produto dos vetores, se não me engano, ali, tipo no IJ, que é igual a K. Na soma, aliás, no que o senhor fez ali o anti-horário, o senhor pode voltar. Aqui, é isso aí mesmo. Posso, claro. Ali, ó. Tem o I mais J, né? Deu K. Aí, porém, na multiplicação, eu não entendi muito bem, não. Tipo, não, quando você... a soma aí com o J, você não pode somar. Né? Vamos pegar esse valor aqui, deixa eu pegar ele aqui, eu vou copiar ele para uma página em branco aqui, para a gente poder trabalhar eu vou trabalhar somente com essa daqui, que está um pouco mais, que contém 2 elementos na soma, tá? Ok. Então, eu entendi a questão do anti-horário, tipo, I mais J, que... porém não tinha multiplicação, tá? Esse daqui é o momento com relação a da força de 4.000 Newton, tá? Nós vamos fazer esse daqui. O que acontece é que o I, produto vetorial J, pela regra do produto vetorial, nós temos que isso aqui é K. Ou, se você quiser, X, produto vetorial Y, é igual a Z. Tá?
Isso é uma regra que tem, né, no produto vetorial. Então, quando você vai fazer produto vetorial, você tem que observar essa regra. O que acontece é que, se você tem x e y, tá? Então, você tem aqui x apontando para a esquerda e y para a direita, o z automaticamente já está definido. Uhum. Ele vai ser perpendicular, né, e vai ser na direção... Vai ser nesse sentido, né? Uhum. Você faz a regra da mão direita, né? A regra da mão direita, né, é o seguinte, né, vocês estão vendo minha mão aqui? Sim. Então, você tem um vetor, você espalma, põe a mão, por exemplo, em X e leva para Y. E aí, para onde aponta o dedão? Para trás. Se eu colocar X aqui, eu levo para Y, dedão para cá. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se você coloca X aqui e Y aqui. Então, nós temos... Opa. Vamos lá. X e Y, tá? Então, veja aqui. X e Y. Percebeu? Então, você espalma a mão no primeiro membro do produto vetorial e leva até o segundo. X, Y. Aponta para trás. Então, nós vamos colocar o Z para cá. Tá? Então, Z vai estar aqui. 90 graus. Isso nós fizemos o quê? Nós viemos daqui para cá. Uhum. Tá? E com isso ele deu para cá. Bom, uma outra forma da gente entender isso também, mas de forma algébrica, é o seguinte. I com J, ele vai dar na direção Z. Então, X com Y dá Z. Positivo. Entendi. Tá? E isso é cíclico. O que significa ser cíclico? Significa que se eu vier aqui com o K para cá, eu vou empurrar o IJ para frente. Então vai ficar, eu trouxe o K, eu empurro o I para a direita e o J também. Então vai ficar K e J. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o J para cá. Quando você traz o J para cá, você empurra todo mundo. Então vai ficar J com K é igual a I. Tá? Caraca. Uhum. E se você fizer o contrário? Se você, ao invés de você fazer I com J, fizer J com I. J com I. J com I vai dar menos K. Uhum. É o contrário. Tá? E se eu fizer I com K? Vai dar menos J. E se a gente fizer K com J? Vai dar menos I. Tá certo? Certo. Então, a regra, é uma propriedade dos produtos vetoriais. Então, veja que essa propriedade dos produtos vetoriais, ela vai ser usada daqui para frente. Então, vou fazer o seguinte, eu vou trazer para cá, para a gente poder organizar, e agora nós vamos fazer conta usando isso daí. Tá? Uhum. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho disso aqui. Então, vamos lá. Como nós temos aqui um produto, então nós vamos ter MA força 2. Então, eu vou fazer primeiro, aqui no caso, esse primeiro membro aqui do produto, ele contém dois termos. Então, eu vou fazer o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo vezes o segundo membro. Sim. Tá? Você pode entender também que você vai fazer o 7 com esse e o 8 com esse, tá? Certo. É a mesma coisa quando você faz assim, ó, A mais B, produto C, por exemplo, tá? Você faz esse com esse e esse com esse, tá? Então, no produto simples.
Então, a gente pode fazer o seguinte, momento da força 2 com relação a A vai ser 7 vezes menos 4.000 e produto vetorial J. Veja que eu separei o I com J aqui agora. Certo. Eu mantive ele. Eu separei o que é número do que é vetor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Mais 8 vezes 4.000 e vou separar aqui também. J, produto vetorial com J. Então eu mantive a estrutura. Eu só rearranjei os termos. Tá? E aí, se a gente olhar o I com J é K. Sim. Tá? Então, fazendo a conta aqui, nós vamos ter 7 vezes 4, né, que vai ser 28.000, e I com J é K. Né? Menos 8 vezes 4, que vai ser 32.000, mas J com J são dois vetores paralelos, então isso aqui vai dar 0. Então vai ser vezes 0. Então esse termo aqui vai ser 0. Então isso nos indica que o momento da força 2 com relação a A vai ser menos 28.000 na direção K, conforme a gente tinha colocado aqui. Entendi. Menos 28.000. Tá muito certo? Obrigado, professor. Agora Mas eu compreendi tudo certo. Espera aí que agora eu vou aproveitar para fazer, né, aproveitar essa tua pergunta para fazer de outra forma. Ok. Né? Então vamos lá. Vou copiar para cá e nós vamos fazer de outra forma também. Tá? Veja que agora eu vou fazer usando matrizes. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou usar o determinante, não matriz, mas o determinante. Então, vai ser... eu vou abrir o determinante aqui, tá? E nós vamos colocar na sequência I, J, K. Aí eu vou colocar o primeiro membro do produto, que vai ser o vetor distância. Então é 7, 8 e 0. I, J, K. E o segundo membro do produto, que vai ser do produto vetorial, que é 0, menos 4.000, né? E 0. Então veja que nós temos então o determinante. Então quando a gente resolver pelo determinante, vamos lá. Nós vamos ter essa primeira linha que vai dar 0, tá? Então agora nós vamos fazer, essa linha aqui, com essa, né? E também vai dar 0 por causa desse 0 aqui, né? Então, nós podemos fazer linha A, linha B, linha A, linha B, e agora vamos para a linha C, né? Que é essa aqui e essa daqui. Então, agora, linha C, produto entre todos eles. E aqui a gente vê que vai dar 7 vezes 4 na direção K. Então, esse foi então, a linha A deu 0, a linha B deu 0. Deixa eu colocar. Aqui é linha C. Tá? Então, deu 0 mais 0 menos 28.000 na direção K. Então, esse primeiro resultado aqui é o resultado do produto de todos os elementos da linha A, aqui todos da linha C e aqui todos da linha C. Agora falta fazer o contrário, né? Então, o contrário eu vou pegar
essa linha aqui, que eu vou chamar de linha D, e que vocês já viram que deu zero, porque tem um elemento aqui que é zero. Isso. Então vai ser mais zero. Então aqui você pode até colocar I, 0J. Aqui, essa linha, que é a linha D, é a linha K, né? Essa outra linha aqui vai essa com essa. Tá? E deu zero também. Então vai ser mais zero. E essa daqui é a linha I. E aí a última linha, que é a linha J. Né? Também deu zero. Que é a linha F. Tá? Então aqui deu zero também. 0J. Essa aqui é a linha F. Então, o resultado pelo determinante do momento da força 2 com relação a A vai ser também menos 28.000 na direção K. Então, quer dizer, você pode fazer pela álgebra, você pode fazer por geometria, usando os eixos, ou você pode fazer pelo determinante. Então, quer dizer, se você tiver mais familiaridade com com geometria, então você pode usar a regra da mão direita. Se você tiver mais familiaridade com a álgebra, você pode fazer usando a álgebra que nós fizemos. Ou, se você tiver mais familiaridade com o determinante, você pode usar o determinante. De qualquer forma, você tem como chegar no resultado. Tá? Caraca. Certo, professor. Nossa, foi tudo bem? Pela álgebra. Uhum. Então, beleza. Matheus, Christian, Léo, tudo bem? Para vocês também? Do 10, professor. Então tá bom. Beleza. Obrigado, professor, novamente. Não, tranquilo. Aqui, mais uma vez, a importância da participação de vocês nas aulas, né? Bom, então vamos seguir. E agora nós vamos fazer esse daqui. Esse aqui também é bidimensional, mas ele tem uma outra cara, tal. Então vamos fazer esse aqui também, antes de passar para um exercício que é... Cadê? Que é esse aqui, que é tridimensional, tá? Então vamos fazer o bidimensional. Mais uma vez, eu vou fazer com muita calma com vocês, mas assim, a calma não significa fazer devagarzinho. Então vocês é que vão fornecer a frequência. Se vocês falarem que está muito devagar, eu vou mais rápido. Se vocês falarem que está muito rápido, eu vou mais devagar, tá? Vocês têm que me conduzir. Não é o contrário, não. Não sou eu que tenho que conduzir vocês. Vocês têm que me brecar se eu estiver muito rápido. Por favor, façam isso que a gente agradece, porque a aula é de vocês. Então, vamos lá. Vou copiar para cá. Então, por que copiar para cá? Porque aqui a gente tem condições de poder... eu vou trabalhar com vocês. Eu vou deixar esse aqui limpo para que vocês possam ver como é o exercício no original. E lá no outro, nessa outra parte, a gente pode rabiscar, a gente pode escrever à vontade. Tá? Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Um guindaste fixo tem massa de 1.000 quilogramas. Mas veja que nós precisamos de um ponto de atuação da força. Onde está esse ponto de atuação da força? É aqui, ó, é o G. Tá? Esse ponto aqui, que ele chama de G, é o centro de gravidade. Então, esse daqui é muito importante que ele indique para nós. Então, de alguma forma, ele vai nos mostrar qual é o centro de gravidade. Se ele não indicar, cabe a nós determinarmos. Existem técnicas para se determinar. Nós não vamos trabalhar nisso aqui por enquanto, mas existem técnicas de determinar o centro gravitacional. Bom,
Então, ele continua. E é usado para suspender um caixote de 2.400 quilogramas, que é esse caixote aqui, tá? Ele é mantido no lugar por um pino em A. Então, veja o pino em A aqui. E um suporte basculante em B. O centro de gravidade do guindaste está localizado em G. Olha, ele indicou para nós. Ele disse onde está. Determine as componentes das reações em A e em B. Aí você fala assim, professor, eu não tenho a menor ideia do que é basculante. Tá? Você pode falar assim, mas o que significa esse negócio? Nunca ouvi falar do que é basculante. Bom, se você observar aqui, veja que a estrutura dos pontos de sustentação é diferente. Você pode ver que aqui no ponto A, tá retinho aqui, né, tal. Aqui é um pino, ele é fixo. Aqui não, você pode ver que ele é encurvado, tá? O fato de ser encurvado significa que essa estrutura, ela tem liberdade lateral. Então, se ela tem liberdade lateral, ela só vai ter reação na vertical. Ou seja, 90 graus com a parede aqui, tá? Então, isso é importante a gente observar. Tá? Então, isso significa que nós vamos ter, no ponto A, nós vamos ter reação em X e Y. Então, vamos lá. Primeira coisa, isso aqui eu vou fazer, por enquanto eu estou fazendo, mostrando X e Y, mas vocês já podem, inclusive, adotar como padrão que o X e o Y vão ser dessa forma para vocês, tá? Vocês já podem adotar isso como padrão e daí vocês não precisam colocar mais. Basta que vocês resolverem o problema, tá? Isso a gente leva em consideração e não precisa colocar mais que o X é na horizontal e o Y na vertical. Adota como padrão e dali para frente você usa sempre. É importante você ter um padrão, tá? Bom, eu vou agora, diferente do outro exercício, não, a minha intenção não é confundir, tá? Tanto é que se você pegar aqui, ó, eu coloquei a reação em X, eu coloquei para a direita. E a reação em Y, eu coloquei para cima. Eu vou inverter com relação a esse, tá? Só para a gente mostrar para vocês o que é o sinal quando nós lançamos uma hipótese. Por quê? Porque nós não temos a menor ideia se a reação, a componente da reação vai ser para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo. Nós não temos a menor ideia. Nós não sabemos disso. Então, eu vou colocar para qualquer orientação, tá? Só que eu vou colocar a orientação para baixo e para a esquerda, tanto no A quanto no B, tá? Então, aqui vai ser AX e aqui vai ser AY. Inclusive, contrariando aquilo que seria intuitivo. Intuitivamente, olhando para a figura, você fala, puxa, mas para mim parece que por conta do peso, o AX realmente vai ser para a esquerda, mas o BX não pode ser para a esquerda, o BX tem que ser para a direita. Por exemplo, vamos supor que você... então vamos constatar, tá? Mas a nossa hipótese está lançada. Nossa hipótese é essa e nós temos toda a liberdade para poder lançar essas hipóteses. Nós vamos ver que há exercícios em que você não tem essa liberdade. Quer ver um caso? Um caso que você não tem essa liberdade é aqui no cabo. O cabo, por exemplo, ele está sustentando esse peso. Se ele está sustentando esse peso, então nós temos aqui uma força de tensão, tá? Que eu não tenho opção. Aqui, essa tensão, ela vai ser dessa forma. A tensão, por quê? Porque a tensão, o cabo de aço, ele está sustentando o corpo. Então, a tendência do corpo é descer, então o cabo de aço faz sustentar. A força no corpo, no objeto, é para cima. Tá? Então, isso tem que ser respeitado. E aqui nós temos a força peso
da caixa, do caixote, tá? Assim como também o guindaste, isso a gente não pode esquecer, porque ele está dizendo que o guindaste tem uma massa, então se ele tem massa, ele está sujeito ao peso. Se ele está sujeito ao peso, nós temos que considerar, e nós vamos chamar de PG, tá? Por que PG e não P? Porque nós temos PC, que é o peso do caixote também. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Tá indo tudo bem? Vocês estão... Beleza, então. Certinho, professor. Ok. Uhum. Vamos lá, então. Então, a estrutura, a representação das forças já está feita. Porém, nós precisamos também, agora, saber como que nós vamos lidar com esse caso. Antes de qualquer coisa, veja que o que nós queremos é fazer o estudo das reações do guindaste. Então, nós precisamos das forças atuando no guindaste. Então, o nosso objeto de estudo é o guindaste, não é a caixa. Então, como é que nós fazemos? Nós precisamos saber qual é o valor da tensão na corda que está ligada ao guindaste. Então, o que nós queremos é saber essa tensão aqui, ó. Não é saber eu não quero o peso, então eu vou separar o peso do caixote de toda essa estrutura. Mas como é que nós fazemos isso? Bom, nós podemos fazer o seguinte, eu vou trazer aqui algumas formas não, uma forma, tá? Aqui, pronto, tá? Esse aqui é o caixote, e nós vamos colocar aqui o cabo, tá? Que está sustentando o caixote. Opa! Tá aí o cabo que está sustentando o caixote. Vou trazer ele um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Opa! Pronto. Tá? Então, esse é o caixote. Então, com cabo de aço, agora nós vamos colocar as forças atuando no caixote. As forças atuando no caixote são a força de tração, de tensão, no caso, e a força peso. Então, nós temos aqui a força peso do caixote e a força de tensão, que também está atuando no caixote. Então, com isso, nós temos que a somatória das forças atuando no caixote, ela tem que ser igual a zero, tá? Porque ele está em equilíbrio estático. Então, nós vamos ter, usando que o Y é para cima, nós vamos ter a tensão menos o peso do caixote tem que ser igual a zero. Logo, T é numericamente igual a PC. Mas a massa do caixote nós temos, que é 2.400. Então, a tensão vai ser... eu vou usar G igual a 10, tá? Vou tomar a liberdade de usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Só para a gente poder resolver aqui na sala. Expandida, né? Sala de aula estendida, como a gente diz. Então, vai ser 24.000 newton. Esse é o valor de T. Tá? Então, é o valor de T nós já temos, considerando a massa do caixote. Tá? Então, essa também é a força atuante no guindaste, aqui no topo do guindaste. Então, aqui no topo do guindaste, nós temos uma força atuante de 24.000 newton. Ah, mas será que o guindaste, ele vai... será que esses pontos aqui de sustentação, será que eles não vão romper se você levantar esse caixote? Será que o guindaste vai aguentar? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Fazendo essa pergunta, então, vamos fazer a seguinte... Peraí... Vou copiar para cá. Eu acho que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não.
Não ficou... Eu queria limpar essa figura, vou limpar ela, tá? Aqui... Pronto, tá? Deixa eu só copiar esse aqui para uma outra página, aí a gente limpa, tá? Vou limpar isso aqui agora. Então, rapidinho, gente, só um pouquinho. Aqui. Aqui já deu. Aqui. XY já deu também. Aqui. Pronto. Apareceu. T. Ok. Também. Pronto. Tá limpa a figura agora. Então, veja que agora o T a gente conhece. Então, agora nós vamos trabalhar na estrutura do guindaste somente. Nós não precisamos mais do caixote, porque nós já sabemos qual é qual é a força no topo do guindaste, nesse ponto aqui de cima, né? Nós podemos até chamar esse ponto de... eu vou chamar esse ponto aqui, A, B, G, vou chamar de ponto C, tá? Só para a gente poder ter uma referência lá, para a gente poder conversar aqui. Então, veja só. Agora, então, nós podemos fazer o seguinte. Como esse sistema está estático, então nós podemos fazer a somatória das forças igual a zero e a somatória dos momentos com relação a algum ponto também igual a zero. Essas são as condições de estática. Então, o regime estático me garante, me pede e solicita isso. A somatória das forças seja igual a zero e a somatória dos momentos seja igual a zero. Bom, se nós trabalharmos com a somatória das forças, a gente pode fazer da seguinte forma. Nós temos x na direção x e na direção y, e com isso nós podemos... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Tá? Então, em x nós temos... Veja que o ax agora está no sentido negativo. Eu não gosto de fazer isso. Normalmente eu trabalho com padronizações. Então, o que eu aconselho vocês? Sempre que vocês forem colocar alguma reação que você pode, que você tem liberdade de lançar hipótese, você coloca ela, adota um padrão. Por exemplo, o que eu faço? Eu sempre adoto x positivo, y positivo. Sempre faço isso. Se eu tiver liberdade de lançar hipóteses, eu sempre faço isso. Não gosto de fazer desse jeito que eu estou fazendo, mas eu preciso fazer para mostrar até para vocês como a gente trata. Então, veja que em x, nós vamos ter menos ax, porque está no sentido de x negativo. Tá? E bx também. Então, vai ser menos bx. E isso aqui é igual a zero. Tá? Em y, nós temos menos AY menos PG, que é o peso do guindaste, menos T. E isso aqui vai ser igual a zero. Tá certo? Bom, então, aqui agora nós podemos resolver esse problema. Tá? Nós podemos resolver esse problema, tá? Então, nós vamos ter AX mais BX, que eu não consigo resolver. Isso aqui é igual a zero, porque eu não conheço AX nem BX. Mas aqui, a de baixo, eu consigo determinar a Y, tá? Porque a Y vai ser igual a menos peso do guindaste menos a tração. Então, a Y vai ser o peso do guindaste, a massa do guindaste é 1.000. Então, vai ser 10.000. E a tração é 24.000. Tá? Então, vai ser... Então, vai ser 10.000, 34.000. Então, a Y vai ser menos 34.000 Newton. Cuidado com as unidades, tá? Então, nós já determinamos o valor de AY, e vai ser menos 34.000, tá? Vocês vão ver uma pequena diferença, né? Até a Maria Eduarda outro dia perguntou, né?
E veja que o RAY aqui deu 33.354 newton, né? Tá diferente do resultado aqui. Por quê? Porque aqui nós estamos usando G igual a 10 e lá nós usamos 9,8, tá? Então, as aproximações fazem com que dê essa diferença. Como aqui nós estamos fazendo com G igual a 10, então não tem problema nenhum, ambos estão corretos, tá? Bom, mas aqui ainda nós temos as incógnitas AX e BX. Como é que nós vamos resolver isso? Tá? Então, se nós resolvemos pela somatória das forças igual a zero, agora nós precisamos usar a somatória dos momentos igual a zero. Então, agora nós vamos usar somatória dos momentos. Tá? Bom, eu preciso agora da distância entre o ponto de referência e os pontos de aplicação da força. Então, vamos lá. Nós podemos usar o ponto A como ponto de referência. Podemos usar o ponto A ou o ponto B. Aí vai do gosto de cada um. Ah, professor, vamos usar o ponto A? Vamos. Então, tá bom. Mas o ponto A tem duas incógnitas. Não tem mais. Por quê? Porque lembra que nós resolvemos a Y, nós já conhecemos. Então, o ponto A, agora, ele só tem uma incógnita, assim como o ponto B. Por isso que eu disse que tanto faz. Se nós não conhecêssemos a X e a Y, aí sim o ponto seria interessante a gente determinar, usar o ponto de referência, o ponto A, tá? E nós temos também esse ponto aqui, que é o G, e temos o B. Todos esses são pontos são pontos de aplicação da força. Então, nós temos RB, RG, tá? E R, aqui é o ponto C, né? E RC, tá? Então, todos esses são pontos de aplicação da força. Então, agora nós queremos saber quais são esses pontos. Como a gente vai determinar essas distâncias? Tá? Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Bom, eu posso gastar um tempo para determinar tudo isso, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar para vocês algo que vocês, de antemão, fazendo o planejamento, vocês já podem verificar. Vocês querem ver? Vamos lá. O RC, ele vai ser 6 na direção X mais YC na direção J, metros. Professor, onde você viu 6? A distância horizontal entre o ponto A e o ponto C é 2 mais 4. Então, vai ser 6 na direção X. E na direção Y, não tem nada aqui que me forneça esse valor. Como é que nós vamos saber esse valor? Eu não sei, por isso que eu coloco YC. Tá? Ah, professor, mas e agora? Calma. Lembra do planejamento. Eu não sei, mas eu não vou me preocupar com isso agora, não. Então, vamos lá. G, a distância horizontal entre A e G é 2 metros. Então, vai ser 2i. E a distância vertical? Eu não sei. Então, vamos colocar mais YG na direção J, metros. E a distância entre A e B é menos 1,5 metros na direção Y. Tá? Então, nós temos aqui as 3 distâncias que nós precisamos. Aí vocês falam, não, professor, não temos. Não temos as 3 distâncias. Porque eu não conheço o YC e YG, mas tem uma questão aqui muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora. Quer ver? Porque às vezes vocês barram em um problema que não existe. Tá? O planejamento anterior pode mostrar para vocês quais são os problemas que de fato existem. Vou mostrar para vocês e depois nós vamos calcular.
tá? Essa força está na vertical, portanto, só importa para nós, para o produto vetorial, a distância horizontal. A distância vertical não importa. Aqui é a mesma coisa. A força T está na vertical, então só nos importa a distância horizontal para o produto vetorial. Ah, professor, mas e se eu não souber fazer essa análise? Então vamos para o cálculo, tá certo? Não tem jeito, você vai conseguir resolver o problema de um jeito ou de outro. Se você conhecer as técnicas adequadas, você consegue resolver o problema. Então aí você não tem, isso não vai ser problema para você. Quer ver? Vamos lá? Eu vou para outra página para a gente poder, para eu poder diminuir aqui um pouquinho, tá? Então vamos lá. Então agora nós vamos então fazer a somatória dos momentos com relação a A. E isso aqui vai ser zero, tá? Então vamos lá. Somatória dos momentos com relação a A. Vamos lá. Primeiro a força B. Então é RB, produto vetorial, menos BX na direção I. Mais RG, produto vetorial, menos PG na direção J. Mais RC, produto vetorial, menos T na direção J. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, nós vamos ter o RB nós conhecemos, que é menos 1,5 J. Produto vetorial menos BX, que eu não conheço, na direção I. Tá? Mais RG é 2I mais YG na direção J, produto vetorial menos PG. Vamos colocar o valor já? 10.000, né? Menos 10.000 na direção J. Mais RC, 6I, mais YC na direção J, produto vetorial menos 24.000 na direção J, e isso é igual a zero, tá? E aí vamos fazer a contagem das incógnitas. Nós temos como incógnita BX, YG e YC. Lembrando que YG e YC não nos importam. Nós não queremos YG e YC. O que nós queremos é o BX daqui, dessa equação. Então, a única incógnita que nós queremos é BX. É a única que nos importa. As demais nós não queremos saber delas. Tá? Mas isso não é por isso que nós vamos abandonar. Então vamos pôr zero. Não podemos fazer isso. Mas vocês vão ver que elas vão desaparecer, né? Vamos lá. Eu vou fazer esse primeiro aqui, só esse primeiro membro aqui, esse primeiro termo, produto. Ah lá, o Fábio. Não pode, Fábio, né? Que isso é crime, né? Não pode. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer só esse primeiro produto aqui, vou fazer um pouco mais devagar, né? Então, vai ser menos 1,5 vezes menos BX, produto vetorial entre J e I, tá? Que é o que nós fizemos agora de pouco, né? Mas, agora eu vou fazer a aplicação aqui, ó. 2I e aqui. Só que agora eu vou fazer um pouco mais rápido. Então, vamos lá. I com J. I com J é K. 2 vezes menos 10.000. Então, aqui vai ser menos, tá? Menos 20.000, que é o 2 vezes 10. Tá negativo. I com J é K. Beleza. E o próximo? YG na direção J,
Produto vetorial menos 10.000 na direção J. Vamos ver? Vai ficar mais YG vezes menos 10.000 J produto vetorial J. Quanto que dá mesmo J produto vetorial J? 0. E aí o que acontece com esse termo que tem o YG? Zerou. Não precisamos dele. Maravilha! E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aqui nós temos um termo que tem I e tem J. I com J vai ser K, né? Vai secar, né? Vai ser K, tá? Então nós vamos fazer aqui, o professor vai usar a calculadora, né? Porque vai dar 144 mil, só que é negativo, né? Menos 144 mil, I com J, K, e o próximo é YC na direção J, produto vetorial, menos 24 mil na direção J. J com J, produto vetorial, 0. Portanto, nós vamos ter aqui igual a 0. E cadê o YC e o YG? Sumiram, né? Desapareceram. Aqui o J com I vai dar menos K. Então, nós vamos ter menos com menos mais. Com esse menos vai dar menos. Então, vai ser menos 1,5 BX menos esse 20 mil com 144 mil. Vai dar 164 mil. Tudo isso é na direção K. E isso é igual a 0. Como todos eles estão na direção K, então nós vamos ter BX é igual a menos 109.333 Newton. Será que eu acertei essa conta? Deixa eu só ver o BX aqui. Ah, é isso mesmo. Menos 109 mil. Então, nós achamos ele. Puxa vida, mas nós tínhamos aqui, ó, opa, não é tudo isso, não. Nós tínhamos aqui um valor, deixa eu aumentar ele um pouquinho. Um valor indesejável, então. Um valor que o exercício não nos permitia determinar o YC, e tínhamos outro ainda, o YG. O exercício não nos fornecia condições de determiná-los. Eu ia parar lá no começo, eu não ia resolver. Pois, então, nós fomos lá, resolvemos, e agora, o que nós precisamos? Vamos voltar aqui para a equação 1. Vamos voltar para a equação 1. Tá? E aqui a gente obtém o valor de AX. AX é igual a menos BX. Então vai ser 109.333 Newton. O que significam esses valores agora, tá? Deixa eu buscar o outro lá, que é o AY aqui. Tá? Então, nós temos aqui AY, nós temos BX e temos AX. Então, na realidade, a nossa estrutura, ela teve o AX é positivo? Então, a reação, ela realmente vai ser para cá, para a esquerda, tá? O BX deu negativo? Deu. Então, isso significa que a reação aqui em B vai ser para a direita, que é contrária à hipótese. Então, a hipótese em AX
estava correta. Mas a hipótese em BX não estava. E em AY também não, porque AY é... Opa! Nós colocamos a hipótese para baixo, mas é para cima. Opa, não vou colocar aqui valor não, tá? Então, quer dizer, com isso a gente consegue perceber direitinho como funciona o cálculo. A hipótese, nós podemos lançar a hipótese. E aí, lançando a hipótese, nós vamos, então, resolvendo o problema com as hipóteses. Chega no final, nós vamos obter os valores, e agora a gente pode fazer as análises. Então, quer dizer que esse guindaste, o que acontece? O peso do caixote, né, fazendo esse movimento, vai provocar um momento, né, um momento de reação. Se a reação no guindaste é no sentido anti-horário, na parede vai ser no sentido horário, tá? Então é isso que nós temos que observar. Então a parede nós vamos ter que reforçar mais a parede do lado superior do que no lado inferior, tá? E é por isso que nós temos, então, as componentes AX e AY. Fala, Cristiano. Pode repetir, professor? Posso. Isso daí que o senhor falou por último? Os nossos resultados, se nós olharmos na figura, nós vamos ver que as setas amarelas, elas representam as orientações de fato das forças de reação no guindaste, são aplicadas no guindaste. Então, no guindaste, a força em AX, ela está para a esquerda. Isso significa que a parede vai ter uma reação para a direita. Então, é como se o guindaste estivesse puxando a parede para o lado do guindaste, tá? E na parte de baixo, que é o ponto B, no guindaste é para baixo, é para a direita. Isso significa que na parede vai ser para a esquerda. Então é como se o guindaste estivesse empurrando a parede para o lado de dentro. Então a parede ela vai sofrer ela pode sofrer um deslocamento dessa forma aqui. Então se essa parede não estiver estruturada da forma correta, ela vai romper. Né? Então você precisa reforçar ela mais no ponto A do que no ponto B. Porque A também, além de ter essa questão, o A também tem uma força ali, que é uma força na direção vertical. E isso vai também pode provocar uma ruptura na sustentação do guindaste. Tá? Então, né, a forma que é uma das formas que a gente pode olhar, né? Claro que tem outras aí para a gente observar, nós não vamos fazer agora, por enquanto nós estamos mais olhando para o cálculo. No caso de, por exemplo, o senhor falou de ocorrer um rompimento na parede, no caso de tipo a parede meio que torcer? Ela vai, dependendo do material, aí vai depender do material, né? Se for, por exemplo, alvenaria, ela pode quebrar. Se for aço, pode torcer. Uhum. Nesse sentido mesmo. As fissuras que a gente vê na parede, assim, por exemplo, de uma casa, é relacionado com isso? Nem sempre. Pode ser na pintura, pode ser só no concreto. Na concreto, não, oh, meu Deus. Pode ser só superficialmente, só no reboco. Pode ser só no reboco, né? Ou pode ser estrutural também. Mas estrutural, normalmente, o que você vê? Uma forma de você verificar se é estrutural ou não, você pega uma fita crepe mesmo, pega uma fita crepe melhorzinha um pouquinho, né? E põe em diversos pontos dessa fissura na parede, né? E você marca ali, marca com lápis, aonde está a fissura, certo? Então você acompanha para ver como que essa fissura está, se ela está aumentando muito, se ela não está, entendeu? Então você vai vendo, você vai acompanhando diariamente. Todo dia você vai lá e mede para ver se aumenta ou não a distância entre como se diz, a distância entre os pontos da fissura, tá? A extensão da fissura.
Aí, dependendo como ela estiver evoluindo, aí é estrutural, aí você tem que tomar cuidado. Aí você tem que chamar alguém e tal, para fazer alguma coisa, né? Para reforçar as estruturas, reforçar a base, etc. Agora, se for só essas fissuras aparentes, né, que ficam só na superfície, não, ali você nem precisa se preocupar com isso, não. Tá? Ali você vai ali, se for o caso, você passa uma massa ali, né, corrida e tal, pinta e tá tudo bem. Aí ela não vai evoluir, não. Tá certo? Professor. Show. Tá. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Por exemplo, em cidades que estão muito próximas de mananciais, né, essas coisas assim, isso pode acontecer por deslocamentos naturais mesmo do solo, mas isso não significa que vai ter ruptura, não. Calor também, né, professor? Sim, calor, tem tudo isso pode influenciar, né? Tanto é que pontes, por exemplo, você vê que tem aquela distância, né, entre intervalos, que o carro passa e faz tudo, sabe? Essas distâncias são justamente para evitar ruptura por calor. Porque o aquecimento faz com que a estrutura ela possa, como se diz, ela dilata. Ela dilata e ao dilatar, se ela não tiver espaço, ela vai para onde for, porque ali ninguém segura, não. Ela vai para onde for, e aí ele pode romper, né? Tá certo? E aqui tem um exercício feito com bastante cuidado, com bastante atenção, tá? Bom, vamos ver esse aqui agora. Esse aqui já é tridimensional. Tá? Também está todo feito aqui para vocês. Tá? E esse aqui agora eu vou adotar o padrão. Tá? Então eu vou adotar o padrão que a gente tem trabalhado. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ok. E aumentar só a figura. Tá? Bom, então a placa retangular homogênea. Olha só. Aqui já tem um elemento importante para nós, tá? A placa ela é retangular e é homogênea. O que significa isso? Significa que ela está... que a massa dela está igualmente distribuída. Então, ela tem distribuição igual de massa. Tá? Isso é importante, a gente já vai ver. Pesa 75 newton. Então, essa placa ela tem um peso. E esse peso, por ser uma placa homogênea, ela está distribuída, é como se ela tivesse aplicada num único ponto, que é o centro de gravidade dela. Então, esse primeiro dado é muito importante para a gente poder identificar qual é o ponto de aplicação da força-peso. E esse ponto de aplicação da força-peso é esse ponto aí que nós colocamos em amarelo, que eu vou chamar de G, centro de gravidade, tá? Nem sempre o centro de gravidade é igual ao centro de massa, tá? E também não é igual ao centro, não necessariamente é igual ao centro, ao centroide. Centroide é o centro de distribuição geométrica, tá? No caso é homogênea, então o centro de gravidade vai ser igual ao centro de distribuição geométrica. Bom, então identificamos esse ponto é o ponto de aplicação da força peso. Então a gente pode vir aqui e aplicar, né, representar, melhor dizendo, a força peso da placa. Tá certo? Peso na direção Y. Bom, é mantido em equilíbrio estático, como a gente tem trabalhado, pelas dobradiças fixas em A e em B e pelo cabo EF. Então, nós podemos observar que quem sustenta essa placa, na forma que ela está, são as dobradiças aqui em A e B e esse cabo aqui, ó, EF.
tá? Então, compreenderam a estrutura, como ela se encontra? Tem alguma pergunta? Então, vamos lá. E aqui, ele traz um elemento também que é bastante importante para nós, que é: assuma que a dobradiça B não exerce qualquer esforço axial. Tá? O que é o esforço axial? Axial está relacionado ao eixo. Nesse caso, não tem deslocamento lateral. Então, a dobradiça, que não tem esforço axial, é porque ela não tem esforço no eixo dela, no eixo principal dela. Então, significa que a dobradiça B, ela vai ter reações na direção Y e na direção Z, mas não vai ter na direção X. Isso não acontece com a dobradiça A. A dobradiça A não falou absolutamente nada sobre isso. Então, nós precisamos representar as reações, as componentes da reação na dobradiça A também em X, tá? Então, aqui nós vamos chamar de T, que é a tração. Aqui nós vamos ter BY, BZ. Aqui nós vamos ter AY, AX e AZ. Observem também que eu coloquei todas as componentes como hipótese positivas. Então, as minhas hipóteses são sempre positivas. Particularmente, eu adoto isso como padrão. Eu acho mais fácil depois analisar. Para mim, fica tudo padronizado. Então, no final, eu olho um valor, está negativo, eu sei que é contrário, que vai ser negativo mesmo. Eu sei que é contrário à minha hipótese, porque eu não adotei nenhuma delas como negativas. Tá? Eu recomendo também que vocês adotem padrões. Tá? Então, veja que aqui estão todas as forças Professor, aplicadas. No caso, ali a tensão não está negativa? Então, não. A tensão a tensão, você não tem escolha, porque ela está puxando a placa. Então ali não tem jeito. Você não pode colocar ela para baixo, porque ela não empurraria a placa. Esse cabo não tem como empurrar a placa para baixo. Entendeu? Ela não atua dessa forma. A tensão sempre atua sustentando, então ela sempre puxa a placa para cima. Então ali você não tem escolha. Mas não tem como aplicar ali naquele ponto F? Por exemplo, como reação dessa estruturazinha aí, né? Tem, mas o seu objeto de estudo é a placa, não é o ponto F. Ah, o entendi. ponto F está fora da placa, então você não... o que você fala bom, mas eu tenho aqui uma... Sim, você tem, a tensão atua aqui também, tá? Inclusive é a mesma nesse caso aqui, se ele tiver suficientemente esticado, vai ser a mesma. Mesmo valor, mesma intensidade, né? Só os sentidos que são contrários. Mas é no ponto F. O F é uma estrutura, é uma sustentação que está fora da placa. Eu quero olhar só para a placa. Então, todas as forças que nós colocamos, que nós representamos aqui, atuam na placa. Inclusive, as componentes na dobradiça, elas estão atuando na placa. É a resposta da atuação da dobradiça, mas é na placa, que é o objeto de estudo. Entendi, professor. Ok? Beleza. Beleza. Então, essas são as forças. Eu vou tirar essa daqui para não confundir a gente, tá? Para vocês não ficarem depois perguntando, mas e aquela tal? Não, vamos considerar só essas aqui. Bom, então, veja que aqui nós vamos precisar de alguns elementos. Olha, nós podemos, por exemplo, a força peso, o peso da placa está na direção Y.
As componentes da reação em A, a gente já tem a direção. Não tem o valor, mas tem a direção. Em B também. Mas T, nós não sabemos qual é a direção e sentido de T. Mas nós já aprendemos a fazer isso. Então, nós podemos trabalhar com as componentes de T. Bom, tem várias formas que a gente pode trabalhar, né? Uma das formas de a gente trabalhar é... Deixa eu copiar aqui só a estrutura. Tá? Aqui. Tá? Uma das formas da gente trabalhar aqui... Deixa eu pegar o verde. Para determinar as componentes dessa força de tração, é trabalhando com esse triângulo aqui, ó. Se nós trabalharmos com esse triângulo é um triângulo retângulo. Tá? Bom, como nós temos deixa eu construir aqui, ó. Nós temos aqui outro triângulo que também é retângulo. Então, veja que nós conhecemos o lado desse triângulo amarelo aqui. Nós conhecemos o outro lado. Então, nós podemos conhecer esse lado verde, né? O lado verde vai ser 21,54. Então, o valor que nós temos aqui é 21,54. Esse é o valor que nós temos, tá? Então, aqui nós temos o valor de 25 metros, que é esse outro lado aqui, tá? 25 metros e aqui 21,54, então nós podemos saber esse valor também, né? Mas aqui não precisa. O que nós queremos obter são os valores desse ângulo, tá? E desse ângulo. Porque nós queremos fazer a projeção em X, em Y e Z. Então, observem o seguinte, que aqui nós temos a componente da força na direção X. Então, aqui é Tx. Nós temos a componente da força na direção Z. Então, aqui é Tz. E temos aqui também a componente da força na direção Y, Ty. E pelos ângulos a gente consegue. Se nós temos aqui o ângulo beta e aqui alfa, veja que Ty está relacionado com alfa. Então, Ty vai ser igual a T seno de alfa, tá? Mas quem é a alfa? Alfa é o arco cuja tangente é o cateto oposto, 25, sobre o cateto adjacente, que é 21,54. Então, eu tenho como obter o alfa, tá? O Tx vai ser T cosseno alfa cosseno beta. O beta também a gente consegue obter. Como? O beta é o arco cuja tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? E o Tz vai ser igual a T cosseno alfa seno de beta. Tá? Então, é uma forma da gente obter os valores das componentes de Tx e da força T. Tá? Eu vou trabalhar com vocês com essa outra possibilidade aqui. E vocês vão me dizer, alguém saiu da reunião, e vocês vão me dizer qual vocês preferem. Então, nós temos aqui o ponto E
e o ponto F. Deixa eu trazer. Pronto. Então tá aí. O ponto E e o ponto F. Agora sim, já identificamos. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ter espaço. Então vamos lá. O ponto F em X, ele está em 38 metros. Vocês conseguiram ver esse 38? Sim, eu consegui. Daqui até aqui, né? Que é esse lado aqui, 30 mais 8, 38, tá? Então é 38 metros. Em Y é 25. E Z, ele é 0. Tá? Nós estamos olhando com relação a esse ponto aqui, que é o ponto 0. Tá? Nós estamos olhando com relação ao ponto 0. Então, esse é o F. E o ponto E, em X, ele está em 30. Em Y, ele está em 0. E Z, ele está em 20. Então, esse aqui é o ponto F e o ponto E. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou obter a distância entre E e F. Esse é a distância entre E, que eu vou chamar só de RF, tá? Para não ficar sobrecarregando demais a notação. Eu vou chamar de RF. Sabendo que a orientação de RF é a mesma da tração. Então, a orientação de RF é a mesma da tração. Perceberam isso? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia. Se não perceberam, vocês falem, tá, gente? Então, veja só, que o RF, o vetor, ele é F menos E. É o ponto final menos o ponto inicial. Então, nós vamos ter F menos E vai ser 8, 25 e menos 20 metros. E o módulo de RF vai ser, agora nós vamos fazer a conta aqui, né? (33). Então, nós temos o vetor e o módulo do vetor. Bom, então eu sei que a tração ela é igual ao módulo da tração vezes o vetor RF dividido pelo seu módulo. Tá? Lembra que esse cara aqui, a gente já conhecia ele, né? Esse daqui é o lambda, que a gente já trabalhou com ele, quando a gente identificou os vetores tridimensionais. Então, por que isso? Porque se você pega o vetor RF, você pega um vetor R qualquer, em metros, e divide pelo seu módulo, você está descontando a parte da dimensão. Você está considerando só a direção e sentido, sem considerar a intensidade desse vetor e a dimensão dele. Então, como eles são dimensões diferentes, mas estão apenas estão na mesma direção e sentido, então eu quero só direção e sentido. Como é que eu faço? Pego o vetor R e extraio do vetor R o seu módulo. Com isso, me sobra direção e sentido, que é o que eu quero. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Então, o vetor tração, ele vai ser 8 dividido por 33, vai ser 0,242. 0,242 T na direção X.
porque é o 8, que é o valor da componente x da distância, dividido pelo módulo do vetor. Tá? Mais 25 dividido por 33, que vai ser 0,758 vezes t na direção j, menos 20 dividido por 33, que vai ser 0,606t na direção k. Com isso, a gente obtém o valor, o vetor, as componentes do vetor t em x, y, z, que é o que a gente queria. Certo? Ah, professor, não sei se isso está certo, não. Será que tá? Será que não tá? Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu considerar aqui, diminuir um pouco. Vamos lá. Para a gente diminuir aqui também. Então, aqui vai ser... O alfa vai ser o arco cuja tangente vai ser 25 dividido por 21,54, que vai ser o ângulo alfa é 49,25 graus. E o beta vai ser 68,20 graus. Então, vamos lá. O T vai ser seno de 49,25, vai ser 0,758. 0,758. Vamos ver esse aqui, como é que vai ser? Esse aqui é uma hora que dá uma tensão, né? Fala, ih, será que vai dar certo? Será que não vai? 49,25 vezes o cosseno de beta, que é cosseno de 68,2. Ah, errei aqui na sintaxe. Vamos lá. Cadê cosseno de 49,25 vezes cosseno de 68,2 deu 0,242. Em TX, 0,2... Opa! 242T. Aqui eu esqueci de colocar T. Então, em X deu 0,242. Opa! Olha só! E aqui? Vamos ver? Cosseno de 49,25 vezes seno de 68,2. 0,606T. E 0,606T. É mágica? Né? Ah, professor, isso é matemática. Né? Não, você escolhe. Qual desses dois você achou mais fácil? Menos difícil, talvez? Pode sim. No começo, né? Você pode fazer assim, uma vez, duas vezes. Mas depois você começa a pegar o jeito, aí você escolhe um método e você vai naquele método. Tá? Você vai naquele método. Então, aí eu gosto de vocês, gente. Eu sempre, eu aconselho os alunos a escolherem esse método aqui. Por quê? Porque esse método, para vocês que são da área de engenharia de controle e automação, engenharia da computação, vocês trabalham muito com programação. E programação, vocês trabalham muito com vetores, com matrizes, e esse método ele é mais adequado para o caso de vocês. Porque se vocês forem trabalhar com uma programação, vocês já vão estar mais calejados, vocês vão estar com o couro duro, né? Então, quando você bater o olho nas linhas de comando de um programa, por exemplo, em Python, sei lá qual que vocês usam, em C, C++, você já bate o olho e já identifica
aquilo que você quer. Se você fizer por esse método aqui, esse método é muito bonito, ele é muito elegante, mas ele não para você trabalhar com programação, ele já não é mais, ele não é tão adequado assim, tá? Então, uma linha de comando com seno, cosseno, tal, não é igual você fazer linha de comando, por exemplo, para tudo como vetor, né? Você já identifica os pontos e já vai para matrizes, tá? Então, isso mas é uma questão de escolha, tá? É bastante pessoal, a gente... Opa! Ok? Deixa eu copiar aqui. Tá. Então, agora sim, nós podemos partir para o cálculo. Ah, professor, não começou o cálculo ainda? Não, gente. Até agora foi só identificação das forças, identificação dos pontos importantes, tal. Deixa eu puxar aqui, cadê? Aqui. É esse que eu quero. Não, eu não quero assim, não. Eu quero tudo. E pronto. Agora sim. Tá? Porque agora, o que a gente pode fazer? Agora é o momento que a gente... Agora é o momento que a gente vai para o cálculo. Né? Já tendo identificado o que a gente quer. Então, está aqui o T. Então, agora, ou a gente vai para o cálculo diretamente, ou a gente identifica as grandezas, os valores das... Faz o seguinte, espera aí um pouquinho. Porque nós vamos precisar das distâncias também, tá? Então, já vou considerar aqui. Aqui. Vamos já considerar as distâncias até os pontos de aplicação das forças também. Então, por exemplo, nós podemos tomar o ponto A como sendo a referência. Se nós tomarmos o ponto A como a referência, nós vamos ter a distância entre os pontos de aplicação aqui da força. Então, nós temos aqui RE, nós temos RG e nós temos RB, tá? Essas são as distâncias. Então, vamos começar por RB, que é o mais tranquilo deles, né? RB vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B na direção X, tá? Então, vai ser 30, não, é 38, né? 30, vai ser 30 mesmo, tá certo. Vai ser 38, só que tem esse pedacinho aqui, cadê? Nós vamos tirar esse pedacinho e esse aqui. 4 e 4, 8, tem 38, vai ser 30. Então, vai ser... ...30 na direção I. Esse é o vetor. Você pode também identificar pelos pontos, né? G, você sabe o ponto, então você pode também identificar pelos pontos. Vou fazer pelos pontos para vocês verem como que a gente faz. Por exemplo, aqui, o ponto a gente já sabe que ele está em X, ele está em 4, em Y ele está 0, e Z ele está 0. G está Veja que G é o ponto central, porque a placa é homogênea. Então, se é em X é 38, tá? Então vai ser 16. Então, ele está 16 em X. Confere aí. Ele está em Y, ele está em 0. E Z, ele está em 10. Tá? Então, o R
G, ele é o G menos A. Então, em X, ele vai estar em 12, aqui é I, mais 10 em Z. Cuidado, hein, para não colocar J aqui, que é muito comum a gente fazer isso, tá? Esqueci de colocar aqui metros e aqui metros. Tá certo? Esse é o RB, RG, falta o RE. O RE, o ponto E está em 30, tira os 4, vai dar 26 na direção I, né? Mais 20 na direção J. J não, aí, ó, tá vendo? Eu colocando J. K. Tá? Então, agora sim, nós temos todas as distâncias e podemos agora... Oi, pode falar. Ah, tá, entendi. Eu não tinha visto aquele 4 ali. Tá. Então, agora... Deixa eu só limpar aqui um pouquinho. Aqui. Só limpar um pouquinho a imagem para a gente poder trabalhar com isso aqui, tá? Então vamos lá. Agora sim, somatória dos momentos com relação a A vai ser 0. Então vai ser RB, produto vetorial, BY na direção J, mais BZ na direção K. Tá? Mais RG, produto vetorial, menos P na direção J, mais RE, produto vetorial T, que é o que está aqui em cima. E isso tem que ser igual a 0. Tá? São 3,25. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Então, vou deixar para vocês fazerem esse exercício. Alguns colegas estavam aqui na sala também. Vocês costumam estudar juntos? Deixa eu só parar a gravação aqui um pouquinho, gente. Então, espera um pouquinho aí, tá? Então, é isso. Nós estamos... depois, se vocês tiverem dúvidas na resolução dos exercícios, vocês me chamam. Mas nós vamos resolver outros exercícios parecidos com esse na próxima aula.